Então, professora, agora mudando um pouquinho de assunto, Pois não é. tanto, né, mas falando um pouco da sua tese de doutorado, você fala um pouco que o processo de urbanização, ele possibilitou novas formas de sociabilidade, e notadamente para as mulheres que saíram de um processo de reclusão doméstica e começaram a invadir o espaço público, começaram a ocupar o espaço público lentamente, mas enfim, na verdade são duas perguntas, né? Então, primeiro, como se deu a construção dessa nova subjetividade feminina e em que medida que houve uma preocupação com o fantasma da prostituta que você falou? Ah, tá. Então, porque assim, a grande maioria dos historiadores que estuda a prostituição, quer dizer, os especialistas em história da prostituição, eles entendem que a prostituição se torna um problema, porque existe prostituição em outras épocas da história, com outros sentidos, com outros significados, com outra relação, não é? Como na China Antiga, mesmo na Grécia Antiga. Não é tudo a mesma coisa, obviamente, mas ela se torna um fantasma, a prostituição se torna um fantasma na modernidade, no momento de urbanização, desenvolvimento econômico e industrial. Então, nesse momento de surgimento das cidades, no século XIX, Londres e Paris, né, as grandes metrópoles. Não existia cidades, né? No século XVII e XVIII existiam cidades pequenas, com outra, vamos dizer, uma outra conformação, outro tipo de relação, cidade de corte e tal. Quando entra esse capitalismo urbano industrial e um desenvolvimento econômico e outro tipo de urbanização e outra, não é, e a burguesia em ascensão, então, vamos dizer, você vai ter uma redefinição do modo de vida, né? Quer dizer, a burguesia vai dizer que os nobres são, como se diz, são relapsos, não é relapso a palavra, eles são perdulários, eles são ociosos, olha para esses homens vestem roupa colorida, isso é ser homem, né? Essas mulheres abandonam seus filhos e ficam fazendo discursos saraus e participando de vida social, não é? Então há toda uma crítica ao modo de vida e, portanto, a proposta de um outro modo de vida. E esse outro modo de vida, vamos dizer, óbvio que não existe só uma definição, mas essa é a definição hegemônica, né? E esse outro modo de vida, então, ele deve ser muito mais utilitário, muito mais ligado ao trabalho, muito mais produtivo, não é? Então, acho que assim, no caso das mulheres, que essa ideologia da domesticidade vai se constituir de uma maneira mais forte. Então, no caso da Europa, desde o início do século XIX, né? Desde o final do século XVIII para o início do século XIX, no Brasil, com a abolição da escravatura, a república, a industrialização, de 1890 mais ou menos para frente. Então é esse momento que a prostituição se torna um fantasma. Por quê? Então, porque há uma redefinição dos lugares sociais e dos papéis de mulher e homem. A ideia de que a mulher nasceu para ficar em casa. Quer dizer, é a medicina do século XIX que vai... Porque assim, acho que a gente entende melhor quando você vai estudar um pouco da história da medicina, né? E o Thomas Laqueur tem um livro maravilhoso, chama Inventando o Sexo, dos gregos a Freud, mais ou menos assim o título, em que ele diz o seguinte: até o final do século XVIII, se achava que a mulher era um homem, menos. Ela tinha pênis, ela tinha os órgãos sexuais dos homens, mas para dentro e menor. Então a mulher era igualzinha ao homem, pouco menos. O que significava que as mulheres fecundavam, porque elas tinham sêmen na relação, e tinham orgasmo, porque elas são como os homens. Entendeu? Tanto que quando se estudava o esqueleto humano, sempre se estudava o esqueleto humano masculino, porque se achava que era a mesma coisa. No século XIX, a medicina que entra fala: olha, aquela medicina está velha, errada, não tem, é o oposto. Mulher e homem são totalmente diferentes e devem ter papéis sociais completamente diferentes. As mulheres, olha para o corpo delas, olha o tamanho do quadril. Com esse quadril foi feito para ter filho. As mulheres nasceram para ser mães. Então toda essa ideologia da domesticidade, que a mulher não vem da Grécia, entendeu? Não é assim ao longo da história sempre. Ela é do século XIX, exatamente quando as mulheres estão entrando no mercado de trabalho. As fábricas a industrialização começa com fábricas de tecidos, que são mulheres e crianças. Então, não é? Então, assim, as mulheres estão entrando em serviços, telefonista, sei lá, não é? Enfermeiras. As mulheres estão entrando. E, quer dizer, no mesmo movimento que as mulheres estão sendo incitadas a entrar, a ter empregos em serviços, ou
simplesmente ser consumidoras e participarem da vida social, há todo um discurso de que o lugar da mulher é dentro de casa, entendeu? E, juntamente com esse discurso de que o lugar da mulher é dentro de casa, o fantasma da prostituição. As que não se enquadram nisso, olha onde elas vão parar, entendeu? Então, ser mulher então é impressionante, quando você vai ler teses médicas, eu acho que você entende história muito melhor e entende muito melhor o que o Foucault está falando quando você lê as teses médicas, porque, por exemplo, para fazer a pesquisa de história da prostituição, eu fui na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, porque os sociólogos da prostituição naquela época eram os médicos, porque eles são preocupados com a higienização da cidade, como acabar com as pestes, como impedir pestes de acontecer e vir dos bairros pobres para os ricos. Como elas nascem? Onde elas nascem? Elas nascem em prisões, elas nascem nas fábricas, não é só o Engels que vai estudar a classe trabalhadora. O Estado chama os médicos para estudarem os lugares onde há possibilidade de emergência de peste, de miasmas, enfim, de doenças infecciosas, né? De doenças infecciosas e não infecciosas. Então, um desses médicos é o Dr. Alexandre Parron de Châtelet. Ele vai estudar prostituição para detectar a sífilis, né? A questão da sífilis e o controle médico. E esse cara, então, ele faz um trabalho, ele sabe tudo da prostituição. O livro dele se chama A Prostituição na Cidade de Paris no século XIX. E é um modelo para todos. Aí aqui no Rio de Janeiro eu fui pesquisar a prostituição na cidade do Rio de Janeiro, de mais 500 médicos da década de 1870, por aí, 80, 90, entendeu? Então esses caras entendem, eles sabem da cidade, porque eles estão higienizando e domesticando e disciplinarizando. São eles que vão dizer onde deve ser o bairro, onde deve ficar o bairro da prostituição. São eles que devem dizer como as casas, os bordéis devem funcionar, em que horário, como deve ser a construção, para ter ventilação, para não sei o que, entendeu? Então essas teorias médicas, elas entram assim com uma força impressionante. E para as mulheres, o fantasma da prostituição vai ser assim super trazido à tona, construído como um fantasma. A prostituição vai ser um tema construído como um fantasma, justamente como parte dessa ideologia da domesticidade que diz ser mulher é não ser extravagante, é não ser tagarela, porque prostituta é tagarela, prostituta é extravagante, prostituta é irracional, prostituta gosta de coisas fortes, pintura forte, cores fortes, comida forte, bebida forte. Então, as mulheres têm que ser doces, têm que ser suaves, têm que gostar de roupinha clarinha, têm que ter modos, sentar, não com as pernas abertas, mas ter modos, né? A gente ouvia isso quando era criança, precisa ter modos, falar baixo, ser silenciosa, bdd. Esse é o discurso. Então, esses historiadores todos, e eu também, nós concluímos o seguinte, que todo esse discurso, esse conhecimento sobre a prostituição, não está preocupado com a prostituição, porque eles acham que a prostituição não tem saída. Na verdade, assim, o Santo Agostinho já falou que a prostituta é um esgoto seminal e é um mal necessário. Entendeu? Então, todos citam o Santo Agostinho, que virou santo, com tudo que ele falou. Falou isso e virou santo, né? Que a prostituta é um esgoto seminal. E aí virou santo. Bom, depois o grande doutor Lombroso, né? Cesare Lombroso, que é nome do bairro da prostituição aqui em São Paulo, né? Ali onde tem a prostituição, em frente à Pinacoteca, tem a rua Cesare Lombroso, que até há pouco tempo era assim um herói, né? Então, quer dizer, a preocupação é menos com eliminar a prostituição ou dar um trato na prostituição do que criar sinais para as mulheres da classe média, da burguesia, da elite, saberem de si, do seu lugar. Produzir a subjetividade, entendeu? Então, assim, porque assim, se você pensa, por exemplo, a Maria Odila, a professora Maria Odila, que fez belíssimos trabalhos sobre as mulheres nas fazendas, né? A mulher da fazenda, ela não é burguesa,
embora com Caio Prado e com outros autores você diga que já era um capitalismo, o sistema econômico em que se vivia, elas não são burguesas nesse sentido do lar, da ideologia da domesticidade, do privado. Elas são mulheres que dão conta da fazenda. Elas lidam com escravo, elas vão lá, os maridos vão explorar a terra, não sei aonde, e elas que administram. Então elas são mulheres assim muito ativas. Não é isso que as pesquisas da Enide Mesquita, que foi minha colega de graduação, não é? Mostraram, não é que então elas não existe essa partilha de público e privado que vai ocorrer na modernidade, nessa modernidade urbana industrial, entendeu? E nessa partilha o homem então terá que ter um modelo do terno monocromático, do cabelo curto, da pessoa sem emoções, toda essa coisa que a gente sabe e critica hoje, não é? De ser não passar creme, não sei o que, não é? Há uma demarcação muito rígida do feminino, da cultura feminina, que é inferiorizada, e da cultura masculina, que é valorizada, né? Quer dizer, e se diz que isso é natural, que faz parte da essência das pessoas. Quer dizer, é da década de 70 e do pós-estruturalismo a crítica do essencialismo, a crítica dessa noção que o século XIX pôs na nossa cabeça e que a gente repetia, não é? Quer dizer, você pensava assim, pô, mas eu não quero ter filhos, eu não sei se eu quero ter filhos, será que eu sou louca? Eu sou o quê então? Entendeu? Então, eu acho que essas teorias foram fundamentais para a gente ressignificar a nossa vida na minha geração para frente, né? Porque a gente entrou numa encruzilhada, meu, e agora que eu faço? Esse caminho não vai dar para mim, eu vou por onde? Entendeu? A gente não tinha voz, né? Não tinha Maria Lacerda de Moura, não sabia da Maria Lacerda de Moura, quer dizer, não tinha avó, não tinha para olhar para quem, entendeu? Você sabia que não ia dar para você, que não era bem por ali, e aí, mas você ia por onde? Se você não se casasse, não tivesse filho, não ficasse em casa cuidando de nenê, e aí, né? Entendeu? Claro que tem as pioneiras que foram grandes referências, né? Mas enfim, você tem que dar respostas para sua vida, não é? Isso não é uma coisa fácil. Então acho que assim, assim, uma das coisas que eu gosto muito do Foucault é que ele me trouxe um outro lado da modernidade, né? Não o progresso, a liberdade, a livre circulação das pessoas, mas a normatização, o contrário, não é? Quer dizer, aboliu a escravidão e pôs chip no pé de todo mundo. Quer dizer, as formas de controle e de vigilância ficaram muito mais invisíveis, muito mais moleculares e muito piores. Não é? A tal ponto que a minha filha era pequena, quando um dia ela me perguntou, e eu nasci no bairro do Paraíso, em São Paulo, né? Então a gente vivi na Vila Maria, no Paraíso, por muito tempo, né? E ela me perguntou um dia, pequena, se ladrão tinha mãe e se índio comia alface, entendeu? E eu levei um susto, porque eu entendi que na cabecinha dela, pequenininha, ela estava falando de ETs. Sim. Por quê? Vai na escola de branco, da classe média, circula com amiguinhos, vai para a praia, não é? Que contato ela tem com crianças? Bom, hoje não, obviamente, eu estou falando, né, naquele círculo pequenininha. Quer dizer, que contato ela teria com o diferente? Nenhum. Quer dizer, hoje eu acho que assim, mudou muita coisa, assim, a circulação dos jovens é impressionante, é outro mundo. Eu acho que a gente está num outro Brasil, sim. E não é só Brasil, é globalizado, né? Porque assim, quando eu fui para os Estados Unidos, para mim eu ia para um outro país, uma outra cultura. Para minha filha, ela foi para outro bairro. Ela chegou lá, ela estava com a mesma roupa que a criançada que ela encontrou. Um falava português, falava inglês, mas a comunicação estava dada. Eu não, entendeu? Eu tive que construir. Então, mudou, assim, a 180 graus. Então, eu penso isso, que assim, para as mulheres, o grande fantasma é a prostituição, ainda é. Quer dizer, quando você dirige mal no trânsito e um homem vai te xingar, ele não fala, você dirige mal, barbeira, ele fala, puta. Quando uma pessoa quer xingar a gente, é puta. E puta, que como eu falei pra você, está ligado com podre, putrefação, podridão. Entendeu? Então a estigmatização é muito violenta. Pensa esses rapazes de Brasília, que de vez em quando tem essas notícias, que jogam gasolina numa mulher. Vocês viram essa história? Eles jogaram gasolina numa mulher e puseram fogo. Aí descobriram que ela não era puta, que ela era empregada doméstica. Aí eles ficaram em crise. Inacreditável. Quer dizer, então eu fiquei pensando nisso assim,
Quando acontece isso, a pessoa está olhando para uma prostituta e enxergando o quê? Uma aranha gigante, venenosa, não é chamada de viúva negra, sabe essas coisas da mulher com aranha, sabe a Louise Bourgeois, né? É o imaginário, quer dizer, ele está enxergando um inseto, sim, que ele pode pisar e esmagar, quer dizer, você olha para uma prostituta, você vê uma mulher normal, ou sei lá, sensualizada ou não sensualizada, sei lá, o quê? Mas ele certamente não está vendo uma mulher, ele está vendo um inseto. Da mesma maneira que um homofóbico está olhando para um homossexual e não está enxergando uma pessoa, está enxergando outro inseto, uma barata, sei lá o quê. Ora, isso está na cultura, nessa cultura que a gente herdou, que é horrorosa, que é nazista, que deu nazismo, né? Porque ela é nazi. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que combater essas formas do pensamento. E aí eu acho que a filosofia é radicalmente fundamental para a gente poder entender. Porque assim, as pessoas agem em função do que elas pensam, não é o contrário. Não é assim, não é ideologia. Não é assim, como você age, você pensa. É o contrário. É porque você pensa que ser homem é ser do jeito que você é. Ou é porque você acha que você não quer ser homem do jeito que disseram para você, que você está com essa roupa. Não é? Então eu acho assim, é como você pensa que você se relaciona. E se você olha para uma prostituta e enxerga uma aranha venenosa e ameaçadora, você só pode querer matar, porque ela vai te picar, vai te engolir, né? É um monstro, não é? Então, quer dizer, da onde vêm essas leituras, né? Como é que a cabeça da gente é pirada, né? Precisa pesquisar a cabeça, né? E acho que para as mulheres esse desconfinamento que o Foucault mostrou foi muito pior, né? Porque para os homens, ainda assim, o mundo público é masculino. A gente, para entrar no mundo público, teve que batalhar. Há diferenças geracionais, certamente, né? Você, na faixa dos 20, tem uma experiência muito diferente da minha na faixa dos 60. Mas a gente teve que aprender a língua do masculino, a língua do P, né? Teve que aprender a falar naquela língua para depois poder falar e ir construindo outra língua, outra linguagem. E isso que está acontecendo. Nós, né, em termos de história, a gente começou a abrir a história da vida privada, a história da família, a história do corpo, a história da sexualidade. Claro, cruzou com muita gente. Eu não acho também que os homens são esse bloco monolítico. Claro, obviamente que não, né? E a gente sabe muito bem que tem homens muito feministas e mulheres muito machistas, e óbvio. Mas a questão é as práticas, né? As pessoas mais abertas para uma construção ou menos abertas, né? Então, acho que é por aí.